Então, dando sequência com relação à nossa apostila, contratos, né, elementos do contrato de trabalho, outro ponto relevante da apostila é com relação ao contrato de trabalho. Esse contrato de trabalho, qual que é a forma desse contrato de trabalho? Como pode ser? Porque nós vimos lá no primeiro semestre que existe, né, no direito civil, né, com relação a contratos, alguns tipos de contratos que eles só aceitam escrito, que eles têm uma solenidade para acontecer, né? Alguns têm que ter testemunhas, né? Como o contrato de casamento, por exemplo. Já no contrato de trabalho, ele é muito livre. Tá? O contrato de trabalho, geralmente, ele não é considerado solene. Então, ele é não solene perante a lei. O que é não solene? Ele pode ser de várias formas. Tá? Quais são as formas que admite no contrato de trabalho? Primeiramente, existe da forma tácita e da forma expressa. O que é a forma tácita? É aquele camarada que, lógico que vocês como administradores não vão fazer isso, mas só realçando que a lei permite. Aquele camarada que ele começa a trabalhar ali na empresa, você, depois a gente combina salário, o que você vai fazer direito, e vai trabalhando todo dia ali. Isso é uma forma tácita, tá? E esse contrato, ele é válido, tá? A lei, ela protege esse tipo de contrato também. Ou o expresso, qual que é o expresso? Aquele que você dita, você vai ganhar tanto, você vai trabalhar aqui, você vai fazer determinada atividade, a sua função é esta, esse é o expresso, né? Só que esse expresso, ele pode ser verbal ou pode ser escrito. No contrato de trabalho, aceita, tá? A modalidade verbal também, porque nós vamos ver que na Justiça do Trabalho aceita-se vários tipos de provas, tá? Para provar aquele vínculo laboral, aquele vínculo de emprego. Então, o contrato ele pode ser verbal e ele pode ser escrito. Vocês, como administradores, jamais, tá, façam um contrato verbal. Por que jamais? Porque não está especificado. Se você não conseguir provar qual que era o tipo de vínculo ali, você pode incorrer em algum problema futuramente, um problema judicial de verbas trabalhistas, um problema de multa, né, porque aquele funcionário não está registrado, né, do Ministério Público do Trabalho. Então, o administrador ele tem a obrigação que o contrato de trabalho dele seja na forma expresso e na forma escrita, mesmo que a lei ela aceite outras formas, tá? Não solenes de contrato de trabalho. Mas como que eu tenho que fazer para essa forma escrita? Qual que é o melhor meio de prova? Primeiramente, obrigatório, assinar a carteira de trabalho. Carteira de trabalho é um documento oficial, tá? Você pega lá, assina a carteira de trabalho, coloca, né, a atividade, coloca a numeração, os numerários que essa pessoa vai receber por mês. Só que eu aconselho a vocês, administradores, além de assinar a carteira de trabalho, vocês fazerem um contratinho escrito, tá? Suprindo a carteira de trabalho. A carteira de trabalho ela tem folhas limitadas, você não consegue expressar muita coisa sobre aquele vínculo trabalhista. E você fazendo um contrato separado com cláusula, aí você coloca, né, o quanto que ele vai trabalhar, quais são os intervalos, qual que é a função, né, que ele vai exercer, né, que de uma forma não genérica. Para que isso? Para se futuramente você tem algum problema para provar o vínculo, você vai estar ali certinho o que você colocou no contrato de trabalho, até mesmo para no caso de acúmulo de função, né, ou de desvio de função, ali está específico, tudo que aquela pessoa ali pode fazer dentro da empresa. Então, o contrato de trabalho, por mais que a lei permita que ele seja verbal ou tácito, no caso de vocês, como administradores, vocês só farão contrato expresso de forma escrita, assinando a carteira de trabalho e ainda com um contrato em separado, auxiliando a carteira de trabalho. Nada impede que isso aconteça, vocês estarão protegidos com algum tipo de problema futuro. Por que isso? Lá na penúltima página da nossa apostila nós vamos ver, né? Na antepenúltima página nós vamos ver que as normas trabalhistas elas aceitam vários tipos de prova para se provar o contrato de trabalho, para se provar o tipo de relação trabalhista ou o que ele exerceu dentro daquela empresa, como, por exemplo, confissões, atos processados em juízos dentro da audiência, documentos públicos ou particulares,
tá? Lembrando que carteira de trabalho é um documento oficial, tá? Provas testemunhais, até eu sublinhei para vocês lá na apostila, provas testemunhais, porque a Justiça do Trabalho ela trabalha muito com provas testemunhais. Ela aceita a prova testemunhal e acima logo após a prova testemunhal você vai ver que está escrito presunções. O que é isso? Pelo fato de vários documentos, de testemunhas, presume-se que tal fato seja verdadeiro. Então a justiça ela aceita a presunção. Quando não está totalmente provado com documentos e testemunhas, aquela presunção, até por mais que tenha que ser objetiva, mas acaba sendo, pelo julgador ser uma pessoa, algo subjetivo. Tá? Exames, vistorias, arbitramento, a justiça ela pode até entrar dentro da sua empresa para fazer uma inspeção judicial, para se provar se aquele vínculo foi da forma que a pessoa estiver alegando, né? No caso de uma lide na justiça ou não, né? No caso de uma disputa, por exemplo. Então, pelo fato da Justiça do Trabalho ela permitir vários tipos de prova, se faz necessário carteira de trabalho, se faz necessário contrato assinado, né, a mais, além da carteira, né, para suprir o que você não consegue colocar ali dentro da carteira, né, na linguagem popular, assim, né, simples dessa forma, tá, para evitar alguns problemas futuros, tá. Vou fazer mais um terceiro como orientação, né, eu falei, vídeos divididos, mais um terceiro vídeo sobre os pontos mais relevantes dessa apostila de número 6. Obrigado.